Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui hoje para o estudo da lição de número 10 do terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Como ainda não voltamos a lições presenciais, então estamos gravando o vídeo, provavelmente serão dois, primeira parte e segunda parte, para que não possa ter o estudo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, já no mês de outubro, estamos voltando ao estudo presencial na nossa sede ali no Morro da Carolina, nas congregações Santa Marta e Nova Campinas. Então, lição 10, provai se os Espíritos são de Deus. Texto teórico. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Aí temos a leitura bíblica diária. Espero que os irmãos tenham feito na sua casa, através do PDF que mandamos para os irmãos. E agora vamos para a leitura bíblica em classe. 1 Neemias 6, 10 a 14, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 e 1 Coríntios 14, 29. Neemias 6. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Preste bem atenção nesse versículo, meu amado irmão. Conheci e eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim por quanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20, não desprezeis as profecias. 21, examinai tudo e retende o bem. E 1 Coríntios 14, 29 diz: e falam 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O objetivo geral da lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. E os objetivos específicos são: destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Há uma parte aqui que é interagindo com o professor, eu gostaria de ler também para os irmãos. Há espírito de erro atualmente. Ele se manifesta flagrantemente para desestabilizar a saúde espiritual da igreja local. Por isso, carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participarmos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida material. Portanto, que estejamos em vigilância e oração. Que o Senhor Jesus, com o auxílio do seu Espírito Santo, nos ajude a estar atentos e despertados. Introdução da lição. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra o servo de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Vimos na lição passada os ataques feitos a Neemias na época da construção do muro, e desta vez vamos ver esse ataque vindo também com falsos profetas e como vamos combater isso. Ponto central: o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Guarde esta frase, muito importante para a lição toda. Discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Ponto 1. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembrava-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou
até a inauguração da casa de Deus. Então, só comentando essa primeira frase aqui do ponto 1. Nós estudamos na lição lá atrás que, primeiro, só recapitulando bem rapidamente, para não perder muito tempo. Esse trimestre, que é a volta, revolvimento espiritual depois do cativeiro babilônico, a primeira foi Daniel, lição. Daniel, lendo a Bíblia, lendo o profeta Jeremias, vendo que os 70 anos estavam cumprindo e orando a Deus, perguntando, conversando com Deus, que agora estava na hora do povo voltar. Depois vem a segunda com o decreto de Ciro, vem eles voltando para a sua terra prometida depois, na lição 3, e começando a colocar o fundamento do templo, fazendo a festa do tabernáculo. Depois vem a questão deles começarem a construir o templo, houver uma perseguição dessas mesmas pessoas que perseguiram aqui Neemias, ou bem parecido mesmo povo, né, para que não construíssem o templo, mandando uma carta para o rei mandando parar o templo, ele desanimando e parando durante 15 anos aquela construção, cada um cuidando da sua casa, até que Deus, depois, em outra lição, estudamos isso, levanta Ageu e Zacarias para profetizarem a Zorobabel, que era o governador, a Josué, o sumo sacerdote, e ao povo, para que retomassem a construção do templo, e assim eles retomaram e terminaram. Então ele fala aqui que ele sabia que o povo dava muita atenção à palavra profética. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-lo por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. Neemias 6, do 10 a 14. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então aqui ele começa a falar das falsas profecias, que não vão ver mais embaixo, subornados pelos inimigos para atemorizar Neemias. Depois, ele cita aqui o exemplo de Balaão. Pastor, mas quem é Balaão? Não estou bem lembrado. Quando já veio do Egito, o Balaque, rei dos Moabitas, manda mensageiros a Balaão, que seria, entre aspas, um profeta, mas que depois ele se mostra um falso profeta, e no Novo Testamento ele é colocado desta maneira, e também em outros passagens do Antigo Testamento. Quando aqueles mensageiros vão, Balaão diz que não virá. Só virá se Deus mandar. E Deus fala para ele não ir. Aí eles voltam e dizem para Balaão, agora Balaão não quis vir. E Balaão ofereceu dinheiro para ele. Balaão então manda mensageiros mais nobres daquele, outros, e fala com Balaão. E Balaão fala com Deus, e Deus fala para ele esperar. E Balaão acaba indo. E o anjo do Senhor sai para destruí-lo. Ele está sobre a sua besta, sobre a sua jumenta, e ele está caminhando, e toda vez que o anjo aparece para matá-lo, a jumenta para, a jumenta espreme o pé dele no muro, ele bate na jumenta, até que a jumenta fala com ele, e ele não esquenta nem a cabeça, ele começa a conversar com o animal como se fosse normal. O animal fala, eu já fiz coisas contra você, então aquela conversa toda, e depois ele mesmo consegue ver o anjo do Senhor. Ele acaba indo. Chegando lá, ele oferece sacrifício, vai lá, mas só fala palavras boas contra Israel. Nada que o rei quisesse. O rei disse, então não vou te pagar. Mas a Bíblia não relata diretamente naquele momento, mas logo depois, a Bíblia relata de várias maneiras, no Novo Testamento vem falando sobre isso. Balaão, então, como ele não conseguiu, Deus não deixou que ele profetizasse contra Israel, tendo conselho a Balaque para que misturasse ali, até sexualmente falando, pessoas no meio de Israel, mulheres, idolatria, e aquele povo de Israel acabou se misturando. E se não fosse o filho do sacerdote, se não me engano, foi o Finéias, que chegou lá e matou um homem com uma mulher que
uma mulher que era até sacerdotisa, alguma coisa assim lá dos Moabitas, e estavam tendo relações sexuais ali, e dentro, no meio do arraial de Israel, que era santo, Deus tinha proibido totalmente essas coisas, não a relação sexual, mas a relação sexual, o juntar entre o povo santo e esses povos que eram idólatras, que serviam aos deuses falsos. E aí ele mata aquelas pessoas, e a praga do Senhor cessa, e quase que o povo morre. Muitas vezes, isso foi citado várias vezes, a questão de Peor, Balaão. Balaão era um falso profeta que quis ganhar dinheiro. E ele termina essa frase dizendo assim: devemos ter cuidado a fim que os falsos profetas não guaridem nossas igrejas. Isso é muito importante, e essa lição toda vai falar sobre isso, irmão. Cuidado, discernimento e conhecimento da palavra. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer, conheci que não era de Deus. Ele foi até a casa de Semaías. Chegando lá, Semaías disse: olha, Deus mandou dizer para você, eu estou parafraseando Semaías, que vem alguém matar você, então nós vamos até o templo, abre a porta do templo e a gente se esconde no templo. Primeira coisa que Neemias falou: eu vou fugir? E agora presta bem atenção, meu amado irmão, escute bem. Ele estava terminando a obra, os muros já estavam prontos, em 52 dias eles ficaram prontos. Agora faltava só colocar as portas, e essa foi a missão que Deus tinha mandado para que ele fizesse. Desde o primeiro momento que ele chegou, os inimigos se colocaram contrários e atacaram de várias maneiras, como vimos na semana passada. E Deus foi com eles, e Deus guardou-os, e Deus protegeu. Deus protegeu ele vindo lá da Mesopotâmia, lá da Pérsia, até Jerusalém, com toda a calma. Teve que voltar, depois voltou de novo. Deus guardou ele. Agora ele vai fugir? Ele vai temer? Não. Eu até essa semana falei lá na congregação Nova Campinas, quinta-feira. Eu disse para eles: a Bíblia jamais fala que nós fugimos do diabo. Ela diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Ele não vai fugir de mim e de você, ele vai fugir do Deus que nós servimos, que está em nós. Então, tendo comunhão com Deus, como Neemias tinha, ele tinha que fugir, não. Segunda coisa, meu amado irmão, e mais importante, que isso aqui vai ser tocado na lição toda. Neemias conhecia a palavra de Deus. Porque, meu amado irmão, Satanás é o pai da mentira. A falsa profecia é uma mentira. A profecia errada é uma mentira. E você só vai combater a mentira com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Estava lá na lei de Moisés que só o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo, Santo dos Santos, e no lugar santo, o sacerdote, para oferecer o sacrifício. Quem não fosse da tribo de Levi, não fosse sacerdote, ficaria apenas no pátio, ficaria do lado de fora. Então, não tem essa questão de entrar no templo. Ele não podia, ele não era da tribo de Levi, não era sacerdote. Deus o chamou, ele virou governador, e para fazer uma obra que era reconstruir os muros da cidade. Então, por conhecer a palavra, ele já percebeu que Deus jamais viria com um profeta verdadeiro, dizendo para ele fazer uma coisa que estava contrária ao que Deus tinha dado através de Moisés. Então ele percebeu logo que era falsa profecia. Depois ele investigou mais na frente, procurou saber, porque a origem da falsa profecia pode ser muita, a gente sempre sabe. Pode ser humana, né? O ser humano quer falar por si próprio, pode ser diabólica, a pessoa deu lugar ao diabo, e o diabo então usa ela para profetizar erradamente. O que aconteceu ali? Ele descobriu que foram os próprios inimigos que tinham subornado, e não somente Semaías, mas essa falsa profetisa Noadias e outros tantos falsos profetas, para tentarem atemorizar Neemias. Na lição passada vimos, né? Vem uma raposa, o muro vai cair, vai derrubar esse muro, vocês são fracos, vocês não conseguem. E agora mudaram a estratégia, tentando usar os falsos profetas. Nós temos que ter o mesmo cuidado hoje, no meio da igreja de Cristo. Conhecer a palavra. Ah, pastor, mas nós somos pentecostal, profetizou de Deus. Não, meu amado irmão.
A Bíblia deixa claramente, vamos ver isso aqui. Temos que julgar as profecias. Como é que a gente julga a profecia? Se a profecia está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu vou deixar para falar mais na frente, porque há mais assuntos aqui que ele vai tratar nisso. Síntese do tópico 1. Nós estamos no tópico 1, acho que são 5 tópicos, se não me engano, na lição. A palavra dos profetas era valorizada em Judá, nesse sentido, Neemias tinha um dever de examinar a profecia recebida. Veja bem, meu amado irmão, não é... Tinha a opção. Nós temos a opção. Não, temos o dever. Dever. Era o dever dele de examinar a profecia. Chegamos aqui. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo, aí ele vai dar alguns exemplos aqui, vamos lá. No Antigo Testamento, trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, professou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que nesse caso era Jeroboão. Jeroboão I, né? Que estava junto do altar queimando incenso. Só para não ter ideia, tinha acabado de separar 2 tribos com o descendente de Salomão, Roboão, e 10 tribos seguiram a Jeroboão. A primeira coisa de Jeroboão foi colocar 2 bezerros nas 2 pontas das 10 tribos e dizer: esse foi o Deus aí que vocês têm que servir, é este, e fez um altar. Por que ele fez isso? Porque se o povo das 10 tribos fosse até Jerusalém no templo para servir, eles poderiam voltar o seu coração para Roboão, deixar em Jeroboão e voltar a ser só um povo único, não essa divisão de reino norte, reino sul, Israel, Judá. Então ele fez esse altar, mas ele não tinha autorização nenhuma da parte de Deus, isso não vinha de Deus, e aí Deus mandou um profeta de Judá para ir lá profetizar contra o altar. E vamos ver o que aconteceu. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. Isso aconteceu muito tempo depois, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal com aquela palavra do Senhor: eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. O versículo 3 do capítulo 13 de 1 Reis. Quando o rei ouviu aquilo, estendeu a mão do altar e desprende esse homem. Mas aí, quando ele estendeu a mão, a sua mão secou-se. E aí ele não podia mais trazer a si. O altar se fendeu, como o profeta disse, assim se derramou, como o profeta havia dito, e a pedido do rei, esse profeta orou e a sua mão foi restabelecida. A partir daí, veja bem o que aconteceu. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse nem bebesse naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. Como é que a gente soube desta situação? O rei chamou e falou: vem cá, vamos comer comigo. Já você veio e profetizou? Ele falou: não posso. Deus falou assim: você veio por um caminho, vai voltar por outro. Você não pode comer nem beber lá. Sabia? Deus falou. Guarde bem isso na sua mente. Deus falou. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta comentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão à sua casa. Aqui do 11 ao 15 e 13. Então vamos lá, meu amado irmão. O que tem mais autoridade? É a palavra de Deus ou um anjo? Hoje, no meio pentecostal, o que as pessoas veem mais é anjo com bandeja para entregar não sei o quê. Cuidado, meu amado irmão. Presta bem atenção. Se ainda Deus enviar um anjo, como enviou um anjo para falar com Maria, quando enviou um anjo para falar com Zacarias, tudo no Novo Testamento, e outras situações, como mandou um anjo para livrar Pedro da prisão, ainda que o anjo manifeste hoje, jamais, em tempo algum, de forma nenhuma, ele vai contrariar qualquer coisa que estiver escrito neste livro aqui, Bíblia Sagrada. Então, mas para você entender que o suposto anjo apareceu e falou contigo, e você não deve ouvir porque está contrariando a Bíblia Sagrada, você tem que conhecer a Bíblia.
Eu acho que o pastor Hélio contava uma história da irmã, não uma história que tenha acontecido com ele, mas alguém tinha contado, enfim, alguma coisa assim. Que a irmã começou a faltar à igreja e o pastor, então, foi visitá-lo. E a irmã falou assim, pastor, toda vez que eu vou sair para a igreja, aparece um anjo e começa a conversar comigo, e aí eu acabo perdendo o horário e não vou para a igreja. Aí o pastor foi e falou para ela assim, minha irmã, então faz o seguinte, ele teve discernimento. A próxima vez que a irmã estiver se preparando para ir para a igreja, e esse anjo aparecer, a senhora diz assim, está repreendido em nome de Jesus. E da próxima vez que ela se preparar para ir para a igreja, aquele suposto anjo apareceu, ela disse, está repreendido em nome de Jesus. Aquilo sumiu, e ela pegou a sua Bíblia e foi para a igreja. O inimigo estava tentando impedir dela ir para a casa do Senhor, para lhe aprender a palavra e se fortalecer na presença do Senhor. Então, cuidado. O anjo falou, o homem de Deus não discerniu, ao discernimento espiritual que não houve, a mentira, aceitou o convite pelo profeta, quando ele estava comendo, Deus tomou o velho profeta, o mesmo que mentiu, e visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes de voltares com este pão, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E aí ele acaba indo embora, um leão mata, ele fica morto, o jumento que ele estava lá, ou o cavalo, não me lembro direito, enfim, o animal que ele estava montando, acho que era um jumento, e o leão fica do lado. As pessoas passam a olhar aquilo, ele morto, o animal e o leão não despedaçou nem o corpo, nem só matou ele. Aí o homem de Deus vai lá, pega o corpo, pega o jumento e sepulta ele, ainda pede para o seu filho, quando eu morrer, também me sepulte com ele, no mesmo lugar. E depois Josias, quando lá na frente, um pouco antes do cativeiro babilônico, reina e vai, destrói tudo aquilo que o profeta tinha falado, e perguntam para, de repente, ver um sepulcro, diz, quem é esse sepulcro? Esse sepulcro é do homem, do profeta de Deus, que profetizou que você ia fazer essas coisas todas. Mas ele termina aqui. Aí depois que o velho profeta o sepultou, com lágrimas, e até o comentarista faz aquele fingimento, eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos aqui adiante, no ponto B. No dia de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus e havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Muitos deles, um dos maiores exemplos foi o próprio profeta Anani, que disse, ou Ananias, para algumas traduções, que disse que em 2 anos, Jeremias fala que o povo ia para o cativeiro, e de Jerusalém seria livre, não ia para o cativeiro, em 2 anos Nabucodonosor ia embora, e Jeremias falou para ele, até agora todos os profetas profetizaram, nós dois profetizaram coisas ruins, o profeta pôs a bênção, primeiro tem que acontecer o que ele falou, para depois se cumprir. E foi embora. Aí Deus mandou ele voltar e dizer para aquele falso profeta que naquele mesmo ano ele morreria, e isto aconteceu. E o C aqui, ainda temos o C, né? Quando o rei Josafá de Judá visitou Acabe, eu vou nem ler aqui, eu vou até falar rapidamente. Acabe chama Josafá. Josafá é um rei descendente de Davi, fazia as coisas certinho, e Acabe era ímpio, casado com Jezabel. Mas Acabe chamou Josafá acabou indo, depois ele foi até chamar a atenção por um profeta sobre isso que ele fez. E foi lá, e vamos sair comigo contra Ramó de Gileade, para recuperar, melhor dizendo, Ramó de Gileade. Falou, vamos. Mas antes vamos consultar a Deus. Aí Acabe tinha uns profetas que faziam a sua vontade. E eles profetizaram que ele fosse. Um até fez um chifrezinho. Mas Josafá, com talvez um certo discernimento, falou para ele, não tem mais nenhum. Aí o Acabe falou, não, tem um lá, chamado Micaías, mas só profetiza o que é ruim para mim. Traga ele, não fala isso, rei, traz ele. Aí aquele profeta veio, pessoal, fala a verdade, fala o que os profetas estão falando, hein? Micaías falou, vou falar só a verdade. Chegou lá e falou, não, rei, pode ir, vai ganhar a guerra. O rei falou, quero que tu fale a verdade. Ele falou, não, eu vejo Israel perdido como sem ovelhas sem pastor. Aí ele falou para o Josafá, tá vendo, só profetiza coisa ruim. Mandou prendê-lo e disse que voltaria, mas acabou morrendo naquela guerra, porque o que Micaías profetizou vinha da parte de Deus, que aqueles falsos profetas profetizaram, não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Aí no tempo de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes a enganar o povo, por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se do caminho de Deus e recusava sobre as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Sim, meu irmão.
Isso nós temos que continuar fazendo no século XXI. Eu vou falar uma coisa forte, meu irmão. Às vezes tem igrejas que parecem evangélicas, tem cara de evangélicas, tem cheiro de evangélica, mas não são evangélicas. Mas como, pastor, que eu vou saber isso? Através de discernimento da palavra e entender o que eles estão pregando. Para você ser salvo, tem que guardar um dia da semana. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus Cristo é um anjo que veio e se encarnou e tomou Jesus Cristo, no caso Miguel. Errado, falsa profecia. Tudo isso porque uma profetisa que viveu lá, entre aspas, lá no passado, que fundou a denominação, falou, e os livros delas são como se fossem iguais à Bíblia Sagrada. Não admitem, mas é verdade. E vai para ir por fora. Outros surgiram porque o sujeito escreveu um livro, umas placas que ele recebeu lá nos Estados Unidos, sei quando, e as placas recebeu uma lente que traduzia, e o povo está aí atrás dessa história. Cuidado, meu amado irmão. Tem aparência, parece, cultua, louva, mas está pregando heresia. Muito cuidado com isso. Discernimento espiritual. Aqueles que negam a Trindade não pode ser considerado evangélico cristão verdadeiro. E assim vai por diante, meu amado irmão. Tem gente hoje negando dízimo, Trindade, jejum, ceia do Senhor. Tem gente que não quer mais congregar. Tudo isso é heresia. Então, cuidado com os falsos profetas do dia de hoje. Mas ele diz, esse exemplo do Antigo Testamento, agora ele vai falar do Novo. Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse o membro daquela igreja, prostituindo-os. Cuidado, meu amado irmão. É que a lição vai falar lá na frente sobre como que a gente entende a falsa profecia. Nós estamos dando um toquezinho falando alguma coisa aqui, mas os pontos seguintes é que vão falar mais profundamente. Lá no Apocalipse, as cartas do João às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, e uma delas, no caso, Tiatira, porque a carta não é a igreja, é o anjo, né, da igreja, que é o pastor, e ali ele aceitou que uma falsa profetisa, chamada Jezabel, falasse coisas. Cuidado, meu amado irmão. A igreja não é regida por profecia. A igreja é regida, vou novamente dizer para você, pela palavra. Pastor, então nós não acreditamos em profecias? Deus use os irmãos que têm dom profecia? Acreditamos, mas essas profecias jamais podem ir em contradição à palavra. Tem que ser julgadas, nós vamos ver isso aqui novamente, no ponto seguinte lá. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, do 11 a 24, sermão profético de Cristo. O Espírito do Anticristo estará operando grandemente. 1 João 2, 18, 4, 2 a 3. E depois ele vai citar aqui 2 Tessalonicenses 2. E fará esses falsos profetas operarem sinais de prodígio, mentira, com todo engano e injustiça. Não é só uma palavra errada. Ainda vão fazer sinais que vão parecer que são de Deus. Mas cuidado. Discirna isso espiritualmente. Ore para que Deus dê discernimento espiritual à igreja, para que possa entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos terminar agora o síntese desse tópico 2. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Nós vamos terminar a primeira parte do estudo agora, porque eu tenho um limite para gravar, e vamos daqui a pouco começar a segunda parte do estudo.